aula são sobre os pivôs. Eu quero falar contigo sobre o que eles são, o que são os pivôs e como a gente analisa a importância dos topos e fundos no contexto de pivôs, lembrando que esse é um módulo de análise técnica e falando de análise técnica, entender o conceito de pivô é importante, tá? Então, basicamente, vou escrever um pouquinho aqui para a gente delinear junto o conceito de pivôs. Pivôs são pontos de retorno, né, ou correção. Pontos de pivô são pontos de retorno ou correção de uma tendência. Tá? Então, Charles Dow, que foi considerado por muitos o pai da análise técnica, ele dizia muito que as tendências, como a gente já sabe nessa altura, se movimentam em topos e fundos, sejam ascendentes em uma tendência de alta ou descendentes em uma tendência de baixa. Então, quando a gente vê um pivô, como é que a gente identifica o que é um pivô? Um pivô é, nesse exemplo aqui, o mercado fazendo um movimento em alta, ele faz esse retorno, essa correção, e esse movimento que se parece um N aqui, olha, isso é um pivô. Então a gente chama esse carinha aqui de cabeça do pivô. Esse aqui é o fundo do pivô. Então quando a gente vê o rompimento da cabeça do pivô, se considera que é uma tendência de alta. Fundos se mantendo mais altos. Olha só, um outro pivô, rompeu o pivô. Vamos lá de novo. Tendência, uma correção formando o fundo do pivô, rompimento da cabeça do pivô. É um N. A gente vê um N comprido, assim, com uma perna comprida, rompendo aqui, ó, a cabeça do pivô. Num movimento de baixa, o mercado desce, corrige formando o pivô, rompe a cabeça do pivô, fazendo fundos mais baixos. Olha só, outro pivô com fundo mais baixo. Então, uma tendência de alta, a gente tem fundos mais altos e vários pivôs, que a gente pode chamar de pivô de alta. Aqui esse pivô, até esse momento, não rompeu. Se ele eventualmente voltar, ele acabou formando um pivô de baixa, com um fundo mais baixo, começando a formar uma reversão, e aí sim, a reversão a gente avalia juntando outros conceitos para entender se é realmente uma reversão ou se é simplesmente uma correção maior desse movimento. Aí a gente une a outros conceitos da análise técnica, mas basicamente o pivô é o movimento de correção, formando aqui o fundo e a cabeça do pivô. A gente vê aqui um grande N num movimento de alta. Então a importância dos topos e fundos, e é importante eu refrisar isso, é o que faz a gente definir e identificar uma tendência. Então a gente observando uma tendência de baixa, fazendo aqui um pivô, rompendo um pivô, novo pivô, rompe, novo pivô, rompe, novo pivô, rompe. Fundos mais baixos. Cada vez os fundos estão mais baixos. Então, essa continuidade saudável da tendência depende da nossa avaliação de que os pivôs que estão sendo formados, quer dizer, as correções que são formadas, elas têm rompimentos saudáveis. Se mantém, esses fundos se mantêm. Caso o mercado viesse aqui, por exemplo, e fizesse isso, a tendência de baixa acabou, talvez esta aqui forte sim, mas talvez o mercado eventualmente faça uma lateralização e retorne. E esse tipo de análise, de entender se esse movimento de alta é simplesmente uma correção ou se é realmente uma grande reversão, uma reversão principal, primária, vai depender da união de outros conceitos de análise de fundos e topos importantes, aqueles aonde, se rompidos, perdem aquela tendência que vinha anteriormente. Agora, se você não tem o conceito básico de entender um pivô e dos fundos e topos, você não consegue fazer uma análise mais profunda para determinar
que tipo de tendência você está, qual é a força dessa tendência, se um movimento contrário à tendência parece mais um movimento de correção ou realmente uma reversão. Lembrando que sempre o nosso objetivo aqui não é fazer previsões. Eu, pelo menos, me formei como trader. Eu acredito que você, fazendo da Norte, quer se tornar um trader. E trader não deve, necessariamente, ficar prevendo o mercado. A gente reage. A gente reage a um novo fundo e estrutura uma operação baseada no que a gente está vendo o mercado fazer, com toda a análise que a gente está fazendo. A gente não precisa prever, no momento que a gente decide entrar aqui, a gente não precisa prever que eventualmente o mercado vai corrigir aqui. A gente precisa saber gerenciar a nossa operação para que ela dê lucro um número de vezes tal que no fim das contas a gente tenha dinheiro no bolso, independente de quantas vezes a gente ganha ou perda. O importante é o dinheiro no bolso no final das contas. E a maneira de gerenciar a operação é uma união de várias coisas, inclusive entender topos de fundos.